pessoal? Bem, vamos iniciar o nosso primeiro vídeo parando para pensar. E hoje nós vamos fazer o vídeo parando para pensar em fé. Primeiramente, vamos nos perguntar o que a Bíblia nos fala sobre fé. Vamos em Hebreus 11, onde se diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que você não vê. O que isso significa? Que o Espírito Santo está falando para a gente naquele momento que você ter fé é você acreditar naquilo antes que aquilo realmente esteja pronto naquele momento. Um exemplo disso, que na verdade uma pessoa me deu esse exemplo, eu acho muito incrível, é que se você chega de frente a um precipício, ter fé não é você acreditar que Deus vai criar uma ponte na sua frente para você passar. Ter fé é você pular do precipício e acreditar que Deus vai salvar a sua vida. Então é maravilhoso isso, e hoje nós vamos entender um pouco mais do que o Espírito Santo nos revelou sobre fé nesse dia. Eu tive alguns dias atrás, eu tive uma ministração falando sobre Jesus no barco, junto com os discípulos, num mar atribulado, e o Espírito Santo me relembrou de outra história parecida, que é quando Pedro caminhou sobre as águas. Eu acho muito incrível essa passagem, porque as pessoas falam: nossa, mas Pedro teve muita fé, porque Pedro caminhou sobre as águas, nem que um pouco, mas caminhou. Se eu tivesse metade da fé de Pedro, eu já estaria bem. Mas aí é a pergunta que eu te faço: se Pedro teve bastante fé naquele dia, por que cargas d'água Jesus disse que ele é um homem de pouca fé? E nesse momento nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa história. Vamos abrir em Mateus 14 para entender um pouco mais sobre essa história. 14:27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, presta atenção nessa parte, teve medo. Pedro teve medo naquele momento. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E portanto Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Nesse momento nós podemos entender um pouco mais sobre a história, que eles estavam no barco sem Jesus. Jesus tinha ficado. Depois Jesus foi de encontro com eles no final da tarde. Ele foi andando sobre as águas, ter de encontro com esses discípulos. E naquele momento de tribulação, de muito vento, de muita chuva, Jesus aparece no meio do horizonte. Eles não reconhecem Jesus, acham que é um fantasma, até que Jesus fala: ei, sou eu. E Pedro fala: se é você mesmo, Jesus, deixa que eu vá contigo. Jesus fala: vem. E Pedro tem um ato de fé muito grande. Ele vai, ele dá o passo, ele vai de encontro. Então ele realmente estava diante de um precipício e primeiro pulou. Até aí Pedro estava certo. Então nós fazemos a pergunta novamente: por que, se Pedro fez tudo certo, se Pedro agiu na natureza da fé, por que Jesus chamou ele, continua chamando ele de homem de pouca fé? E aí é onde o Espírito Santo me tocou nessa semana para dizer: filho, não adianta você ter fé para iniciar algo, se chega na metade do caminho, você esquece de quem sou eu. E aí eu comecei a entender que o importante não é você ter a fé em si, ou melhor, o importante não é o tamanho da sua fé, mas o importante para Deus é até onde ela vai. Nós temos que trabalhar a nossa fé como se fosse um músculo nosso. Nós temos que exercitar a nossa fé, só que nós temos que exercitar a nossa fé até o final. E Jesus é muito claro em várias passagens da Bíblia que nós devemos ter fé, mesmo que pouca, mas nós devemos ter fé. Só que essa fé, ela tem que se fixar a nós até o final.
Nós devemos ter fé até o final. Porque se você tem fé até metade do caminho, a partir dali você não tem mais fé. Então, o que nós temos que entender hoje nesse dia é que, sim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas nós devemos ter ela até o final. A nossa caminhada é com Jesus até o final, com fé também. Então, o que o Espírito Santo tem para dizer para você nesse dia é que tenha fé, mesmo que pouca, mas até o final, que você vai mover montanhas. Muito obrigado.